A Procuradoria-Geral da República está analisando essa proposta de delação premiada do ex-banqueiro, bem como a Polícia Federal. Para começar, Théo, quando a gente olha para a Procuradoria-Geral da República, como é que está o avanço dessas tratativas? As informações prestadas por Daniel Vorcaro até aqui estão satisfatórias para a PGR? Ainda são insuficientes. Não há uma definição da PGR com relação nem a rejeitar nem a aceitar essa proposta. Mas a PGR ainda tem ali uma certa resistência a essa proposta do Daniel Vorcaro, uma nova proposta. Não é só a PGR que está nessa página, a Polícia Federal também, mas de maneira mais acentuada tem demonstrado esse descontentamento com relação a esse texto que foi apresentado pelo Daniel Vorcaro. A primeira versão foi apresentada no começo de maio, 20 dias depois foi rejeitada pela Polícia Federal, que saiu das negociações. As negociações ficaram somente com a Procuradoria-Geral da República, porque era uma delação conjunta. PF saiu, PGR seguiu. PGR continua as tratativas, ainda com uma certa resistência, mas negociando, com partidas e contrapartidas, ouvindo as propostas de delação do Daniel Vorcaro. Uma semana depois, a PF volta às negociações. E aí, na semana passada, a defesa do Daniel Vorcaro apresentou uma nova versão da delação, que a PF diz que ainda é insuficiente. E a tendência na Polícia Federal é rejeitar novamente essa proposta de delação. Não houve ainda o martelo batido pela Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República segue conversando, segue com as tratativas, mas tem um outro tom, diferente do da Polícia Federal, que é mais expõe de uma maneira mais clara e nítida esse descontentamento com o que foi oferecido e apresentado pelo Vorcaro. A PGR não, ela adota um tom de cautela, mas ao mesmo tempo ela mantém essa indefinição. A PGR segue analisando, segue mantendo essas tratativas, mas não tem visto muita boa vontade por parte do Daniel Vorcaro, e essa é uma avaliação tanto da Polícia Federal quanto da própria Procuradoria, de entregar. Ele mais se justifica do que explica e do que elucida aos investigadores. Falta ainda provas, elementos de corroboração e essa capacidade dele de conseguir devolver os recursos que foram desviados e que aí é uma avaliação de 40 a 60 bilhões de reais. E aí, Théo, pode acontecer como ocorreu na primeira rodada, Polícia Federal rejeitar essas tratativas, ao mesmo tempo Procuradoria-Geral da República seguir nas conversas. Pode sim. As duas coisas podem acontecer. Pode ter uma virada brusca, a PGR rejeitar e a PF continuar. Ou, como a tendência tem se mostrado, a Polícia Federal tirar o time de campo, novamente rejeitar essa proposta de delação, a PGR seguir. E aí a PGR tem duas opções: fecha um acordo de delação premiada com o Daniel Vorcaro e envia ao ministro André Mendonça, a quem cabe validar esse acordo e, de fato, dar início a esses depoimentos e mudança, por exemplo, de regime de prisão, enfim, ou a PGR rejeita também. Se a PGR e a Polícia Federal rejeitarem, aí morre essa delação, pelo menos por enquanto, porque pode vir uma terceira versão mais adiante, se de fato houver esse interesse dele em colaborar. Não houve, de acordo com os investigadores e os procuradores, até esse momento, esse interesse por parte do Vorcaro. Então, se morrer a delação, pode ser que ela morra de vez. Bem, expectativa de uma definição com relação ao avanço ou não dessas tratativas nessa semana. Théo Cury, a gente vai seguir aqui na expectativa então. Combinado. Obrigada. Até já. Vamos seguir também na expectativa com relação ao outro assunto, PEC 6x1, a proposta que reduz a jornada de trabalho aqui no Brasil, que já passou pela Câmara dos Deputados. Tem aí o otimismo do governo federal para que avance agora no Senado Federal. E aí a Aline Beckett vai falar conosco sobre esse assunto, porque, Aline, a gente começou a semana com essa expectativa também aí em Brasília para a definição de um calendário com relação à tramitação da proposta no Senado Federal. Até agora não veio. O que está faltando aí nessas conversas para que, de fato, a gente avance com esse assunto no Senado, hein?
Oi, Carol, bom dia novamente a você e a todos. Pois bem, por enquanto aqui muita expectativa em relação a essa tramitação da PEC, do fim da escala 6x1, mas ainda não há uma definição de cronograma realmente pelo Senado Federal. Os senadores aguardam então uma definição agora, que depende do presidente Davi Alcolumbre em relação a essa tramitação. Enquanto isso, o governo federal tem mantido então essa pressão a respeito deste tema para que consiga aprovar antes do recesso parlamentar que está previsto para o dia 18 de julho, mas enquanto isso o calendário fica bastante apertado. Ontem tiveram algumas movimentações, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, chegou a se encontrar com o presidente Davi Alcolumbre, mas o saldo desse encontro não foi divulgado para a imprensa e não houve também o anúncio de um cronograma. O líder do governo, Randolfo Rodrigues, aqui no Congresso Nacional, afirmou que essa tramitação pode ser que avance na CCJ na próxima semana. O senador Otto Alencar diz que aguarda uma definição do presidente Davi Alcolumbre e que não pretende pautar a PEC alternativa, que foi apresentada pela oposição como contraponto a essa PEC que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, né? E aí já está certa que a prioridade será da PEC do fim da escala 6x1, mas agora é aguardada essa definição, então, por parte do presidente Davi Alcolumbre. E aí, chamando uma arte para poder ilustrar melhor para a nossa audiência, uma carta que foi divulgada ontem por entidades empresariais, eles defendem um texto alternativo que foi apresentado pela oposição, né? Esse texto prevê uma maior flexibilidade nessa negociação da jornada de trabalho entre o empregador e o empregado. E aí seria ali por hora trabalhada, então seria uma PEC, uma jornada relacionada ali a 7x0, é o que está sendo chamado aqui no Senado Federal pelos senadores. Então essa carta aberta foi divulgada ontem pela CNA, CNC, CNI, a CNT e a Fiesp também. Essa carta foi intitulada como uma carta para o Brasil que acorda cedo. De acordo com essas entidades, caso seja aprovada essa PEC da oposição aqui no Senado Federal, ela também viria junto com direitos da CLT garantidos, como 13º salário, férias, um terço de férias, né, o FGTS, o aviso prévio, entre outros benefícios. E, além disso, a carta também afirma que a rigidez aumentaria os custos de produtos e serviços para o trabalhador, como os preços pagos por alimentação e tarifas de transporte, caso, no caso, a PEC que fosse aprovada pela Câmara fosse aprovada aqui no Senado Federal. Então, as entidades do setor produtivo têm pressionado, junto com os empresários, por um tempo realmente maior de discussão aqui no Senado Federal em relação a essa PEC da Câmara dos Deputados, mas tudo indica que aqui no Senado deve avançar a PEC da Câmara e não a PEC da oposição. Volto com você, Carol.